depoimento da Constância Lima Duarte. Hã? Fala um pouquinho mais. Fala mais alto? Eu tenho pavor daqueles plac, 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 por isso que eu estou falando baixo. Eu falo bem alto. Então fale. Tá bom? Mostre que o cigarro não lhe faz mal. O cigarro não posso fazer. Então, nós vamos começar com o depoimento da Constância sobre a Zaidê, que foi amicíssima minha, e eu só quero, antes de passar, contar uma da Zaidê que aconteceu no tempo em que os auditórios eram quase todos só femininos. Ela chegou e quis ser moderna e disse: boa tarde a todas e todos. Olhou assim e perguntou: tem algum todo aí? Então, isso em homenagem à Zaidê, nós passaremos para a Constância. Depois, a Nélia falará sobre Lucelena, o Max sobre a Angélica, e eu e a Márcia Ivana vamos fazer uma apresentação sobre a Márcia Volpi Navarro. Certo? Podemos começar. Eu senti, ao imaginar esse momento, na abertura do 19º Seminário Internacional Mulher e Literatura, a Assembleia reunida para celebrar algumas colegas, amigas ausentes. Sim, porque depois de tantos anos de convivência, muitas se tornaram boas amigas, além de cúmplices no trabalho acadêmico. Começo também cumprimentando a organização por essa brilhante iniciativa e já agradecendo o convite para falar de Zaidê, que nasce no Duarte. Convite esse, confesso, ao mesmo tempo prazeroso e desafiador, porque estaria diante de tantas colegas que a conheceram pessoalmente, assim como de tantas outras que também a conhecem, que estão próximas pela leitura de seus textos e do seu trabalho editorial. Dei título a essa fala de Zaidê Lupinácio Busato, Memória Viva. Por quê? Se estamos empenhados na recuperação da história da literatura de autoria feminina, para conhecer as antigas escritoras e suas obras, nada mais justo que também registremos quem nos abriu esses caminhos e falemos às tantas colegas que antes de nós contribuíram para a ampliação dessa importante linha de pesquisa. Minha convivência com Zaidê Busato teve início nos primórdios do GT Mulher na Literatura da Ampol. Eu, jovem pesquisadora de literatura da UFRN, doutoranda na USP, pesquisadora de Nise Floresta, fui convidada por minha orientadora, professora Nádia Batella Gottlieb, a participar da segunda reunião do GT, que aconteceu em 1987, na UFRJ, sob coordenação de Ana Lúcia Gazola. E lá estava Zaidê Busato, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, muito respeitada e experiente, com seu jeito sério, observando tudo. E foi ali, ou melhor, aqui no Rio de Janeiro, nos corredores da UFRJ, que nos intervalos das comunicações, ela deve ter começado a recolher informações sobre as novas antigas mulheres de letras e elaborado seu ambicioso projeto de resgatar as escritoras do passado. E este é, com certeza, o grande mérito do GT Mulher na Literatura, ter permitido a consolidação da história das mulheres como um campo específico de estudo e contribuído de forma decisiva para que ele se tornasse merecedor de respeito na academia. Não custa lembrar que essas questões nem eram consideradas objeto digno de ser pesquisado. Nem existia ainda um espaço propício ao seu debate. O GT tornou-se, pois, em poderoso fórum de acolhimento de ideias e de pessoas que trabalhavam isoladamente, cada uma na sua instituição, mas com as mesmas preocupações. A poderosa e frutífera linha de pesquisa intitulada Resgate, por sugestão de Zaidê Busato, foi sustentada durante algumas décadas com indagações como essas. Quem foram nossas primeiras escritoras? O que escreveram?
como reagir aos preconceitos, às críticas dos que se arvoravam ser os únicos responsáveis pela construção da literatura nacional. E o feminismo? E as ideias, as nascentes ideias feministas, em que obras teriam se manifestado? Porque sabíamos, tínhamos mesmo certeza intimamente, que muitas mulheres haviam se sobressaído de diferentes formas e nas diferentes áreas em suas regiões, que nem todas se submeteram resignadamente à opressão cultural. Tudo isso, que já estava dentro de nós, foi insuflado ainda mais por Zaide Musart, que se tornará a incentivadora de muitos trabalhos surgidos desde então. Hoje, sabemos que o silêncio das mulheres é histórico, e não um caso isolado. E foi o patriarcado quem impôs esse silêncio e determinou o sumário apagamento das que ousaram confrontá-lo. O androcentrismo da família patriarcal reservava aos homens os benefícios da cultura e se encarregava de excluir as mulheres nesse universo. Daí a necessidade de uma educação diferenciada, como forma de respeitar as diferenças biológicas e morais de cada sexo. Aos homens, uma educação que os preparasse para o mundo do trabalho. Às mulheres, bastava o suficiente para se tornar a figura que o discurso senhorial prescrevia: educada, meiga, acomodada. E foram as pesquisas realizadas por colegas por todo o país, incluídos a Zaide Musart, que nos permitiram constatar que literatura, imprensa e consciência feminista surgiram praticamente ao mesmo tempo no Brasil nas primeiras décadas do século XIX. E que, quando as primeiras mulheres tiveram acesso ao letramento, elas tomaram consciência da condição subalterna a que o gênero estava submetido, começaram a produzir poemas, contos, romances, novelas, ensaios, textos teatrais. Cito Zaide Musart. Na verdade, o esquecimento de escritoras do século XIX é um esquecimento político, pois não só porque mulheres escritoras são esquecidas, sobretudo, as mais atuantes, as feministas, em uma palavra. Fecho. A editora Mulheres, surgida em 1996 em Florianópolis, sob inspiração de editoras europeias estrangeiras, como The Family, com Quarto Próprio, Virago, será grande responsável por impulsionar e tornar públicos muitas das pesquisas que se faziam em torno de escritoras de regiões distantes do Rio de Janeiro. E dentro de inúmeros importantes trabalhos dessa editora, destaco a publicação da antologia Escritoras Brasileiras do século XIX, em 3 alentados volumes. O primeiro, surgido em 1999, contemplou 52 mulheres nascidas até 1860, que, apesar de tudo e todos, haviam invadido a cena literária para expressar suas emoções e visão de mundo, produzindo obras contendo denúncias, reivindicações lúcidas, reflexões sobre a educação, sobre a condição da mulher na sociedade patriarcal, o direito ao voto e a participação social, etc., etc. O segundo volume, editado em 2004, contém 53 escritoras, nascidas entre 1860 e 1880. E como um número significativo de nomes ainda havia ficado de fora, surgiu um terceiro volume, em 2009, com mais 56 autoras. Ao todo, os 3 volumes somam mais de 3.000 páginas e reúnem mais de 160 nomes. Enfim, o fato de algumas regiões estarem mais representadas que outras na coleção não significa necessariamente que elas tenham tido mais escritoras, e sim uma contingência da pesquisa aliada ao fato de que alguns locais, teriam oferecido maiores condições de trabalho naquele momento, como explicou Zaide Musart na introdução do primeiro volume, acrescentando que, cito, o objetivo maior da presente pesquisa
foi o de resgatar parte da obra dessas esquecidas e, principalmente, mostrar que, apesar da ausência desses nomes nas histórias literárias do século XX, elas existiram e foram atuantes, a seu modo, em sua época. O nosso propósito é precisamente esse, o de mostrar que elas existiram, que se rebelaram ao papel, contra o papel natural que eles foi sempre assimilado, de confinamento à vida doméstica, e desejaram ter suas vozes ouvidas. Há um pouco de tudo nas páginas dessas antologias. Desde escritores que nunca tinham sido mencionadas como pertencentes à literatura brasileira, há um pouco de tudo nas páginas dessas antologias. Desde escritores que nunca tinham sido mencionadas como pertencentes à literatura brasileira, até outras que, apesar de terem merecido calorosa recepção de ilustres leitores, como Machado de Assis e José de Alencar, mas também morreram excluídas do cânone pela historiografia de perspectiva masculina. Só a título de ilustração, cito algumas autoras que renasceram nas páginas da coleção e depois se tornaram familiares, de tanto que passaram a circular nos congressos, tornando-se temas de monografias, dissertações, teses, livros, cursos. É o caso, por exemplo, de Lísia Floresta, do Rio Grande do Norte, de Emília Freitas, a poetisa e romancista cearense, de Maria Firmina dos Reis, autora de Úrsula, o primeiro romance abolicionista de língua portuguesa. Também de Júlia Lopes de Almeida, a homenageada desse 19º seminário, de Violante de Bivar Velasco, poliglota, tradutora, jornalista, de Francisca Clotilde, Carmen Dolores, Francisca Júlia, Inês Sabino, etc. Inês Sabino, essa última, além de poemas, poemas, romances e crônicas, publicou ainda Mulheres Ilustres do Brasil, em 1899, um levantamento pioneiro das que ajudaram a construir a história do país. Para encerrar esse arrolamento, lembro que no primeiro volume foi ainda resgatado uma escritora anônima, a si mesma, anônima, porque não foi possível identificar a autoria de uma interessante obra publicada em Salvador em 1887, intitulada As Mulheres, um protesto por uma mãe. Enfim, por tudo isso e muito mais, considero o trabalho de arqueologia literária presente nesse e em outros livros publicados por Zaide Musat um passo significativo no caminho de uma nova leitura para a compreensão da da cultura brasileira e a formulação de uma história literária feminina. Caminhando para terminar mesmo, tomo de empréstimo a metáfora esportiva do revezamento, para dizer que ainda estamos em meio a essa corrida. Caminhando por terminar, tomo de empréstimo a metáfora olímpica do revezamento, para dizer que ainda estamos em meio a essa corrida. Não uma corrida de atletismo, naturalmente, mas a que busca o conhecimento da trajetória literária da mulher. E como a outra corrida, exige concentração, empenho e entrosamento para garantir o sucesso do trabalho. Nessa corrida, que tem como bastão a literatura de autoria feminina, os corredores os pesquisadores, as pesquisadoras, precisam garantir a sincronia do conhecimento, buscar o que já foi dito e escrito por quem nos antecedeu, para ampliar e levar adiante as novas reflexões. E faço aqui uma sugestão e um desafio. Considero da maior importância a reunião de artigos, ensaios, prefácios, enfim, da valiosa produção intelectual dessa grande pesquisadora, pela contribuição que, com certeza, representa para a crítica literária feminista no Brasil. Caríssimas e caríssimos colegas, o bastão agora está em suas mãos. Obrigada. Ligou?
passo agora, então, para a Nélia Pietrani, para falar sobre a professora e a pesquisadora Lúcia Helena. Obrigada, querida Suzana. Nossa, desculpa. O microfone é 880. Bom, eu também, infelizmente, eu não trouxe a foto da Lúcia Helena. Eu estava falando com a Lívia, né, Lívia? Porque a Lívia também não trouxe da Lúcia Helena Viana. E são duas Lúcia Helenas daqui. Então tem a Lúcia Helena a Viana e a Lúcia Helena pura. A Lúcia de sobrenome Helena. É, a Lúcia de sobrenome Helena. Lúcia pura, imagine. Bom, e eu começo exatamente falando desse nome. Este é seu nome completo. Nome Lúcia, sobrenome Lúcia. Oh, meu Deus. É que é muita luz, né? Então, nome Lúcia, sobrenome Helena. Como ela mesma costumava dizer, tem um nome que não parece sobrenome, é um nome todo. Ele já é um todo, Lúcia Helena. De fato, Lúcia era toda, muito complexa, toda intensa. Quem a conheceu sabe. Era musa e medusa. Uma das primeiras integrantes do GT, a Mulher na Literatura, possivelmente nos anos 90, né? Fundadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura, da UFRJ, quando ela ainda era professora de teoria literária lá na Faculdade de Letras, de cuja cátedra se aposentou em 92. Depois passou a professora titular de literatura brasileira aqui, né, daqui, deste Instituto de Letras, da UF. Posso dizer que até o fim de sua vida, em agosto de 2023, Lúcia Helena formou inúmeros pesquisadores nessas duas universidades, entre os quais eu me incluo. Fui sua orientanda de mestrado e doutorado aqui nesta casa, minha querida UF. Para mim, é, portanto, uma honra trazê-la ao conhecimento dos mais jovens, reforçando para os que com ela conviveram em universidades brasileiras e estrangeiras, Lúcia Helena como um dos nomes mais importantes da crítica literária do final do século XX e início do XXI, indiscutivelmente. Uma mente realmente brilhante. Pesquisadora profícua do CNPq desde 94, publicou mais de 100 ensaios em periódicos no Brasil e no exterior, 60 capítulos de livros, 18 livros individuais e em coorganização. Lúcia Helena tinha esse hábito generoso de trabalhar em conjunto, organizando seminários e livros. Eu mesma organizei com ela um livro chamado Literatura e Poder, abrindo espaço para que todos os seus orientandos de graduação e pós-graduação pudessem apresentar seus papers e publicar seus ensaios, sem medir a diferença de nível que, porventura, pudesse parecer haver entre nós, seus graduandos e pós-graduandos. O conhecimento se constrói paulatinamente. Não existe sinal de mais ou sinal de menos, porque conhecer não é acumular informações em números. Essa era a máxima de Lúcia. Professora inspiradora, recebeu inúmeros prêmios, eu destaco alguns aqui. O Prêmio Écio de Literatura em 1969, o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte na categoria Ensaios, em 1985. E aqui na UF, o Prêmio de Excelência Científica nas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, conferido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UF, em 2009. Em 2018, ela foi homenageada com o livro Riscos da Escrita e Rastros do Tempo, que eu organizei junto com Luciana Nascimento e Paulo César de Oliveira. Em 2024, outra homenagem. Desta vez, uma homenagem com um número da revista Brasil, com S, Brasil com C,
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Maria da Glória Bordini, Regina Zilberman, Gilda Santos, Darlene Saglier, Jorge Fernandes da Silveira, Dória Spinazzi Agro, Nelson Vieira, Clarice Fuckerman, Paulo César de Oliveira, Ellen Spielmann, Lúcia Bittencourt, José Ornelas, eu mesma, Amélia Pietrani, escrevemos, ora depoimentos sobre os anos de convívio com Lúcia, ora ensaios sobre seus livros e pesquisas. Leitora voraz, não é? Os adjetivos para Lúcia são assim, né? Quem conhece sabe, voraz, intensa, enorme, né? Leitora voraz ensinou às suas alunas e alunos o que significa ler um texto literário, estabelecendo diálogo com o mundo, aliando perfeitamente os estudos literários e culturais, sem que um perdesse lugar para o outro. Ética e estética caminham juntas. Sua casa estava sempre aberta a nos receber. Seus livros estavam ali, prontos a serem emprestados. Devo a Lucilena meus primeiros exemplares, praticamente acho que todo o meu Walter Benjamin, meus primeiros exemplares de Walter Benjamin, Hannah Arendt, que ela me presenteou. Presente dela para a biblioteca que eu começava a montar em 1995. Foi com ela que eu me alfabetizei em Benjamin e Arendt. Aliás, ontem foi o aniversário da Hannah Arendt, hoje é o dia do professor, e eu sempre costumava mandar uma mensagem para a Lúcia com alguma citação da Hannah. E no dia do professor, no dia do mestre, que é hoje. Não é? Portas abertas aos livros, não vejo melhor forma de homenagear a Lúcia senão lendo e divulgando seu pensamento escrito. Destaco, então, um fragmento do livro Náufragos da Esperança, em que ela trata das viagens pelas viagens, como ela escreveu para mim na dedicatória ao livro. Ela trata dos viajantes pelo mar e seus possíveis viventes. No fim do capítulo, intitulado, um título estranho, curioso, sintaticamente falando, Navegar é preciso viver, ela escreve sobre a Macabeia de Clarice, que não é marinheira, nem sobrevivente, viveu apenas, não era musa nem medusa, Lúcia era musa e medusa, não é? Mas a Macabeia acho que não era nem musa nem medusa, aliás, nem musa nem medusa. É um título de um livro de autoria de Lucilena, eu diria que um dos estudos mais contundentes e densos já escritos sobre Clarice Lispector. Então, eu vou ler esse trecho do livro, um pequeno trecho. E acho que ela está aqui toda do jeito dela, imensa, intensa, justa. Lúcia tinha essa coisa de ser justa, justíssima, para falar como os superlativos dos italianos, né? Macabeia não é um ser do mar. Ela é do sertão nordestino, o mundo rural. Ao se transplantar para a cidade do Rio de Janeiro, como tantos outros de seus antecedentes, em busca do Sul Maravilha, a narrativa aproxima do capim, do meio-fio, do resto do chão e do mundo dos que estão abaixo e por baixo, da pequena burguesia a qual pertence Glória, fornida de carnes, que mesmo não sendo mais virgem, sonha com um casamento de véu e grinalda. Levada por Glória para perguntar seu destino a uma cartomante chamada Madame Carlota, esta prevê para Macabeia toda a felicidade do mundo, um amor louro e rico. Com uma crueldade melancólica, de traços que lembram os filmes de Charles Chaplin, com seus personagens desvalidos, focalizados sobre o esgar de uma lágrima furtiva, a narrativa espatifa esses sonhos dourados da personagem e as promessas falsas da cartomante charlatã, e enlaça essa desconstrução terrível com a figura do colonizador. Um carro estrangeiro, guiado por um moço louro, com a estrela de 3 pontas da Mercedes-Benz,
fábrica de carros alemães, atropela e mata a personagem. A impiedade do destino, na ópera bufa de Macabeia, enche de força crítica a metáfora do naufrágio das ilusões. Só que o destino é também desestruturado na narrativa. A desgraça de Macabeia não provém do destino. É a marca humana da incúria, trama e segredo da metáfora convertida em negação da existência daqueles que estão sufocados pela miséria e pelo desconcerto da injustiça social. Viver é preciso. Obrigada, Lúcia. Eu passo agora para o Maximiliano Torres, que vai nos homenagear a Angélica Soares. Obrigado, Suzana. Bom dia às pessoas presentes. Eu fiquei com a computador agora, estou entendendo. É a coisa meio aeroporto mesmo. Vou tentar me equilibrar aqui, porque eu não tenho texto impresso. É muito interessante, né? A gente, quando estava montando e surgiu a ideia da homenagem às colegas, montando a programação, a gente acaba colocando no Dia dos Professores, né, uma homenagem a pessoas que foram professoras realmente, né, tiveram essa relação. Bom, vamos lá. O meu texto eu intitulei, que é mais ou menos colado no livro que eu organizei em homenagem à Angélica na época da morte dela, ficou Angélica Soares, Minha Memória Sem Margens. E mais para frente eu acabo explicando isso, que está muito ligado ao meu ateísmo, né? Eu não acredito em vida após a morte, não acredito em nada. Eu acho que quando as pessoas morrem, acabou. Bom. E o que fica é o que significa, né? Então vamos, eu preciso trocar de óculos. Uma homenagem póstuma é sempre, em alguma medida, uma frustração. Afinal, a pessoa em questão não está mais ao nosso alcance. Por outro lado, a única fórmula de diálogo entre os vivos e os que já se foram de nosso convívio se faz pela memória. E o fato é que, sem esse exercício, nós, que aqui estamos, não conseguiríamos nos reconhecer. Assim, para contrariar os desígnios do tempo, recuperamos as ausências no ritual de louvação às lembranças de uma existência. Angélica Soares era doutora em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e desenvolveu pesquisa de pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa. Atuou como professora na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro durante 39 anos, ministrando as disciplinas de teoria literária e literatura comparada na graduação e na pós-graduação. Desempenhou também os cargos de chefe de departamento de Ciência da Literatura, coordenadora do curso de pós-graduação em Ciência da Literatura, pesquisadora 1 do CNPq, desenvolveu várias pesquisas sobre a interseção mulher e literatura. Membro do GT, Mulher e Literatura, da ANPOL, da Associação Internacional de Lusitanistas, da BRATA, cofundadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher da Literatura, UNIELM, na UFRJ, o qual coordenou também e se manteve como membro pesquisador e coordenador de projetos. Também atuou como gestora científica e acadêmica do Grupo de Pesquisa Literatura, Memória e Ecologia, extensões teórico-críticas do Diretório do Grupo de Pesquisa, dos Grupos de Pesquisa no Brasil, do CNPq. Inclinada para a poesia de autoria feminina, analisava os seguintes vieses: erotismo, memória, ecocrítica e ecofeminismo.
Dentre suas publicações, destacam-se os livros de autoria individual, Extensões, Adélia Prado, Helena Parente Cunha e Lia Luft, em prosa e verso, de 2012. Transparências da Memória, Histórias de Opressão, Diálogos com a Poesia Brasileira Contemporânea de Autoria Feminina, de 2009. A Paixão Emancipatória, Vozes Femininas da Liberação do Erotismo na Poesia Brasileira, de 1999. E os outros eu não vou falar, porque não são exatamente de autoria feminina. Em suas atividades docentes na graduação e simultaneamente na pós-graduação, colaborou para uma integração vertical dos discentes, na medida em que, transitando pelos dois níveis de ensino, GRA e pós, pôde melhor preparar os alunos de graduação para que continuassem seus estudos no mestrado e doutorado. Nas aulas de graduação, visava sempre o aprofundamento dos conceitos na área da ciência da literatura, bem como o conhecimento intelectual e cultural das alunas e alunos, a fim de permitir-lhes o melhor desempenho como professores do ensino fundamental e médio, bem como o de pesquisadores. A implementação na Faculdade de Letras das disciplinas especiais de graduação, nas quais se engajou desde o início, a possibilitaram preparar os discentes que, através delas, das disciplinas especiais, se iniciavam na pesquisa e no acesso à pós-graduação. Das suas alunas e alunos de iniciação científica, muitos concluíram o mestrado e o doutorado. Em nível de pós-graduação, atualizava as propostas de curso à medida que desenvolvia pesquisas aprovadas pelo CNPq. Os temas oferecidos por ela integravam várias dissertações e teses. As atividades de extensão, que sempre procurou incluir em seu desempenho docente, a permitiram levar o conhecimento para além da sala de aula e para além do currículo básico, o que muitas vezes propiciou a abertura de caminhos para o desenvolvimento de pesquisas, pela sugestão de temas e procedimentos críticos reflexivos lançados nos cursos ou nos eventos de extensão. Por tais atividades, também pôde levar a discussão sobre o literário para membros da comunidade não acadêmica, interessados em teorias e em literatura, cumprindo o papel social de estender o conhecimento para fora da Faculdade de Letras e dos muros universitários, tendo em vista que muitas atividades por ela organizadas foram desenvolvidas em diferentes espaços, no Real Gabinete de Português de Leitura, no Clube do Brasil, no Círculo Lacaniano, dentre outros. Assim, vivenciou intensamente a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como tripé de sustentação da atuação acadêmica. Quem conheceu Angélica não conseguiria imaginar a sua atuação como docente universitário sem o desenvolvimento dos seus mais de 15 projetos de pesquisa. Todos contribuíram para que ela acompanhasse de perto o desenvolvimento da área e, com isso, estivesse sempre revendo, acrescentando, aprofundando e criando questões e métodos de ensino da teoria literária, da poética e da literatura comparada. Com atividades administrativas que desempenhou junto ao departamento e ao programa de pós-graduação em Ciência da Literatura, colaborou para a boa organização e o bom funcionamento desses espaços acadêmicos, dedicando-se com assiduidade, interesse e procurando o melhor desempenho a fim de que todas as competências e representações departamentais e de pós-graduação se agilizassem e se resolvessem de modo correto e justo. A Angélica também tinha essa relação do justo. Devo acrescentar que essas funções complementam o perfil acadêmico de Angélica Soares, pois lhe deram a possibilidade de conhecer melhor a estrutura e os diferentes setores universitários, bem como de colaborar para o aprimoramento de suas funções. Sua representação na congregação
permitiu participar ativamente das decisões da direção da Faculdade de Letras nos implementos de várias gestões, levando o posicionamento dos colegas para a congregação. Na Diretoria de Cultura e Extensão, pôde apresentar as propostas departamentais para os cursos de extensão, participar da avaliação e aprovação das propostas de atividades extensivas e ainda atuar no Conselho Editorial da Revista Letra e de outras publicações da referida diretoria. Essas atividades foram de importância funcional, na medida em que lhe permitiram colaborar com diferentes setores da Faculdade de Letras da UFRJ, em suas especificidades, bem como participar ativamente de interesses da comunidade acadêmica, para além da sala de aula e da pesquisa. Através das atividades técnicas, cada uma com sua especificidade, bancas, pareceres, conselhos consultivos e orientações, contribuíram não só para complementar o seu perfil acadêmico, mas também para que ela se desenvolvesse ativamente na sua área. Da sua participação em bancas examinadoras de diferentes programas, ressalto a colaboração que sempre dava aos temas abordados, mas, sobretudo, o agradecimento de estar ali e de poder penetrar em outras áreas de conhecimento. Sempre se configurava como um enriquecimento mútuo, né? As orientações de mestrado e de doutorado de iniciação científica permitiram, de diferentes maneiras, que ela formasse e encaminhasse os orientandos para atuarem no nível de ensino superior e, assim, renovassem o quadro universitário docente. O meu primeiro contato, peraí que eu me perdi. Eu odeio esse caminho. Às vezes passa. Ela que faz Descendo. Eu estava tentando fazer direitinho e pulei. O meu primeiro contato com Angélica Soares, como todo o não filho da UFRJ, se deu bibliograficamente. No raiar dos anos 90, graduando no curso de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui apresentado num curso de teoria literária ao seu nacional e internacionalmente conhecido e estudado Gêneros Literários, da série Princípios, da editora Ática. A clareza do texto, a profundidade teórica e a ordenação de ideias já me mostraram, por meio da sua escrita, traços marcantes da personalidade daquela professora tão dedicada e consciente de seus deveres, a quem eu só viria conhecer alguns anos depois. Em 1998, a vi pessoalmente no exame de seleção para mestrado em teoria literária da UFRJ, em que ela era membro da banca e, portanto, responsável pela aplicação das provas. Angélica, sempre elegante e delicada, tinha em mãos uma garrafa de água mineral e uma pilha de copos descartáveis que ia oferecendo aos candidatos, que estavam todos histéricos por conta da prova, alegando que, sem sede, todos ficaríamos mais tranquilos para desenvolver as questões. Foi a primeira vez que eu segui um conselho dela. Bebi a água, me tranquilizei, desenvolvi as questões e fui classificado em primeiro lugar. Peraí, gente, que é muita função. Tira o microfone, faz assim. No primeiro semestre do mestrado, frequentei o seu curso sobre memorialismo poético e, mesmo sem saber ao certo o tema que desenvolveria na minha dissertação, porque nessa época a gente não entrava com tema, gente. Era aquela época dos 4 anos da dissertação de mestrado.
né? Eu já tinha uma certeza que qualquer tema que fosse seria sob a orientação da Angélica Soares. Naquele momento, se iniciava uma relação que ultrapassaria a convivência acadêmica de professora e orientadora, de mestrado e depois de doutorado, e se expandiria numa amizade íntima, profunda e intensa. Sim, é um aniversário, viu? Angélica era uma pessoa extremamente atenciosa e tinha sempre uma sábia palavra num oportuno momento. Palavras precisas que nem sempre ela trazia das suas leituras teóricas, né? Eram palavras da sua criação, né? E que ela adorava dizer. Era assim que a minha avó, a velha Angélica, dizia. Não tem como relatar os momentos que passamos juntos, pois seriam páginas e páginas de histórias em diversos lugares e em inúmeras ocasiões. Aniversários, o seu no 9 de junho e o meu nessa foto, num deles no 22 de setembro. Almoços e jantares, viagens a congressos e a passeios, finais de semana em Búzios, cafés no meio da tarde, cinema, teatro, carona, praia, caminhada, encontros semanais de trabalho e de pesquisa, além de diariamente telefonemas e telefonemas. No tempo em que trabalhei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, ela pedia que eu ligasse assim que retornasse a casa, eu dava aula à noite, para que pudesse dormir tranquila, pois se preocupava com a minha segurança no percurso de 78 quilômetros que eu fazia à noite, sozinho, dirigindo de Seropédica até Ipanema. 160, então, porque é na Dutra. E aquele alento rápido de um boa noite se desdobrava e rendia. Uma conversa que abria várias portas e janelas, que seguia por vários caminhos, que puxava outro assunto e mais outro. Enfim, uma conversa que começou quando eu cheguei ainda muito jovem ao FRJ e se seguiu por anos até o fatídico 22 de outubro de 2013. Eu confesso que não tinha noção da percepção externa sobre a nossa relação, o que só se evidenciou para mim após a sua morte. Foram inúmeras mensagens e telefonemas durante meses de várias pessoas das mais distintas universidades, preocupadas em saber como eu estava lidando com a perda. Na entrega do meu certificado de pós-doutorado, sim, porque no FMG tem certificado de pós-doutorado e ele é lindo, por acaso. Constância, com toda a sua doçura, relembrou muitas histórias com Angélica enquanto segurava firme na minha mão. Eu sempre que me lembro disso, né, a minha gratidão ela se renova e se amplia. Drummond, numa das suas inúmeras poesias sobre a família, diz que os vivos são uma forma imperfeita de silêncio, porque guardam os mortos na alma, como herança e emblema. Talvez, eu já não aguento mais segurar isso com essa mão. Talvez se exista. Gente, onde é que botaram isso? Apesar de que eu falo bem alto também, todo mundo vai me ouvir. Ah, tá, agora melhorou. Vou voltar então. Drummond, numa das suas inúmeras poesias sobre a família, diz que os vivos são uma forma imperfeita de silêncio, porque guardam os mortos na alma como herança e emblema.
Talvez seja exatamente isso. Salvar pela lembrança, criar, a partir do conjunto informe, infinito e difuso da vida, o que dela recolhemos. É Angélica a quem eu agradeço o meu crescimento e amadurecimento intelectual. É Angélica a quem eu agradeço grandes e precisas decisões tomadas na minha vida pessoal e profissional. É Angélica a quem eu agradeço e guardo em mim excelentes momentos de convivência. E vai também a Angélica o meu agradecimento pela aproximação de algumas pessoas que compõem esse GT. Para finalizar, eu peço licença, né, para fazer uma aproximação esdrúxula, bem esdrúxula, com um clássico da canção brasileira, Naquela Mesa, composta por Sérgio Bittencourt em 1968, em homenagem à memória de seu pai, o músico Jacó do Bandolim. Vou conseguir. Nesse seminário está faltando ela e a saudade dela está doendo em mim. Antes, tá ouvindo? Mais próximo. Quem sabe eu puxo o microfone mais perto. Então, antes de passar para a palavra, me emocionei também. Estou meio engasgada. Antes de passar a palavra para a Márcia Ivana, para falar da Márcia Navarro, me pediram para ler um texto da Rita Terezinha Schmidt, que ela enviou, que a Rita era muito, muito amiga da Márcia. Então, eu vou ler. Eu vou engolir isso aqui daqui a pouco. Tá bom? Ai, tá perto demais. Não, então eu começo a ler e imaginem que quem está falando isso é a Rita Schmidt. Tá? Lembrando a querida amiga e grande colega Márcia Hope Navarro. Conheci a Márcia quando iniciamos o curso de letras da URGS em 1971. E nossa amizade desde o primeiro ano da graduação se consolidou na forma de uma sororidade que perdurou até os últimos dias de sua vida. Além de uma colega maravilhosa, eu via nela uma irmã que eu não tive a sorte de ter, e por isso sua perda foi muito dolorosa. Desde a graduação, houve afinidades e uma afetividade muito grande entre nós duas. Não só falávamos sobre o curso, como trocávamos ideias para as nossas pesquisas, discutindo nossos projetos, cada uma na sua respectiva área. Ela na área de estudos latino-americanos e eu na área de literatura norte-americana. Conversávamos também sobre nossos filhos. Ela tinha uma menina, Lúcia, e um menino, Cristiano, e eu, 2 meninos, o Renan e o Marco. Não tenho dúvidas, e creio ser um consenso, de que Márcia foi uma pioneira e a maior especialista dos estudos sobre escritoras hispânico-latino-americanas em um período durante o qual muitas escritoras se tornaram famosas e seus livros tiveram grande repercussão, sendo a mais famosa dela, Isabel Allende. Com seu trabalho, ela foi se aperfeiçoando na língua espanhola, chegando a um nível de sutileza e profundidade incomuns. Márcia desenvolveu um conhecimento amplo das escritoras do boom da literatura de língua hispânica no continente, e conhecia detalhes de obras e minúcias da vida das escritoras, trazendo sempre suas descobertas para a discussão em sala de aula, que posteriormente incluía em seus artigos. Nos últimos anos de sua vida, produziu textos apresentados em diversos eventos, sendo muitos deles publicados em periódicos e livros, sobre o qual falarei adiante. O que observo hoje é que a produção científica de Márcia não granjeou maior repercussão no país por 2 razões.
Primeiro, a modéstia de sua atuação acadêmica, pois nunca foi de buscar holofotes e realizar isso ou aquilo meramente para mostrar-se aos seus pares. Sempre adotou uma postura mais contida de low profile, preferindo dedicar-se aos seus alunos, aos cursos que ministrava e à produção de seus textos. Em um país como o Brasil, onde prevalecia, e talvez ainda prevaleça um certo colonialismo cultural intenso, interno, centrado no eixo Rio-São Paulo, dificilmente os intelectuais de outros estados conseguiam alguma projeção, mesmo uma professora e pesquisadora do calibre excepcional, como foi a Márcia. Se houvesse tido na época mais espaços e oportunidades para intelectuais das margens do país, todos teriam tido acesso e conhecido, através de Márcia, a riqueza extraordinária da produção literária, a geração de escritoras latino-americanas de língua hispânica, a maior parte delas ainda desconhecida no Brasil. E falando sobre a produção intelectual da Márcia, gostaria de elencar títulos que inauguraram, aqui no Sul, e por que não em outras regiões do país, o interesse por escritoras latino-americanas. Em 1988, publicou, pela editora da URGS, O Romance na América Latina. No ano seguinte, 1989, publicou pela editora Ícone de São Paulo, O Romance do Ditador, Poder e História na América Latina. No mesmo ano, organizou o fascículo sobre o escritor gaúcho João Gilberto Noll, pelo Instituto Estadual do Livro. E, em 1995, publicou, pela editora da URGS, uma coletânea de seus ensaios com o título Rompendo o Silêncio, Gênero e Literatura na América Latina, volume que foi dedicado à filha e às amigas. Entre seus ensaios, destaco, Por uma Voz Autônoma, o papel da mulher na história e na ficção da América Latina, de 1995, Entre o Acadêmico e o Popular, Os Rumos do Feminismo Atual, de 2009, El Mito de la Malinche en la Obra de Escritoras Hispanoamericanas, de 2011, e La Mitología Prehispánica en la Mujer Habitada, de Giaconda Bell, de 2012. Como está? Arrasou. Márcia deu atenção muito especial à escritora Isabel Allende e escreveu sobre a Casa dos Espíritos, de 1982, sobre De Amor e de Sombra, de 1984, e sobre Eva Luna, de 1987. Nessa trilogia deu destaque a personagens femininas, mulheres fortes, que denunciaram a opressão patriarcal e ocuparam papéis de destaque na política, desde a matriarca sufragista até as socialistas da terceira geração. Para Márcia, a reconstrução da história e o resgate da memória do passado envolvia uma reconstrução política, social, econômica, cultural e familiar. Por isso, algumas das personagens dos romances se sentem sufocadas e reprimidas pelo dever da domesticidade. Na perspectiva de Márcia, todos os romances de Allende convocam as mulheres para um novo tempo. Para finalizar, gostaria de dizer que a motivação da Márcia era contagiante, sempre alegre, positiva, carinhosa. Eu a segui até a sua última morada. Chorei naquela manhã quando cheguei bem cedo na sala do cemitério Parque, na cidade de São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre. Era somente eu ali, fiquei olhando seu semblante tão sereno e pensando sobre o significado de sua perda para mim. Na hora do adeus, com parentes, amigos e amigas presentes, fui chamada por seu marido Zander e seus 2 filhos para ficar junto deles. Até hoje carrego essa imagem comigo. Era como se eu tivesse perdido o Nirvana. E o que resta são muitas lembranças boas e muitas saudades. Rita Schmidt.
todo o teu nome. Não, Diz completo. não tá dizendo você, não precisa. Então, tá bom assim? Um bom dia a todos. Queria agradecer muito o convite. Prazer e uma honra estar aqui para lembrar, né, de uma figura tão importante quanto a Márcia. E na verdade, é um contraponto do que a Rita faz, um texto tão emotivo. Eu vou centrar mais na trajetória acadêmica mesmo da Márcia. E eu queria lembrar, os mexicanos consideram que nós, seres humanos, temos 3 mortes, né? A morte, essa que teremos, né? A segunda morte seria o momento em que cada um se dá conta de que vai morrer, portanto, se dá conta da finitude. E a terceira morte é quando uma pessoa é esquecida. E por isso que eles celebram tanto o Dia dos Mortos, né? Porque eles não querem, jamais, que aqueles que eles amam sejam esquecidos. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? Celebrando essas figuras tão importantes e fazendo que nem os mexicanos uma festa, né? Para que essas pessoas não sejam esquecidas. Eu dei o título à minha breve contribuição de uma frase que está num dos textos da Márcia: habilidade de fazer a própria história. Então, ela fala das escritoras. Na década de 1980, começam no Brasil as pesquisas sobre a produção literária de mulheres, ampliando-se a discussão e a pesquisa acadêmica sobre o universo feminino. Desde o final do século XIX e principalmente no século XX, conforme explica Luísa Lobo, cito, a principal transformação por que passou a literatura de autoria feminina é a conscientização da escritora quanto à sua liberdade e autonomia e a possibilidade de trabalhar e criar a sua independência financeira, ocorrendo assim uma paulatina mudança na condição feminina para a condição feminista. Isso é Luísa Lobo falando. É neste contexto que Márcia Hope Navarro se lança ao doutorado na Universidade de Londres em literatura latino-americana, com a tese Aspectos do Poder e História nos romances ditatoriais. E ela toma, naquele momento, 3 autores: Rua Bastos, Gabriel Garcia Marques e Alejo Carpentier, defendida em 1985 e orientada pela professora Nissa Torrentes. Nascida em 1952 em Soledade, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que tem uma forte migração alemã, Márcia Hope, naquele momento, né, Navarro virá com o casamento, conseguiu transpor as amarras da tradição através da vida acadêmica, principalmente da pesquisa nos estudos feministas. Formou-se em letras na URGS em 1974, né, colega da Rita, elas se formaram juntas, e concluiu o mestrado em 1979, na mesma universidade, onde depois vai fazer o doutorado, né, com o trabalho sobre incidente em Antares de Érico Veríssimo, orientado pelo professor Jason Wilson. E sobre Antares nós conversávamos muito, porque a minha tese de doutorado também é sobre incidente em Antares, mas os nossos enfoques são bem diferentes, né? Então isso era bastante interessante. Em 1987, a Márcia ingressa na URGS, onde fará sua exitosa carreira dedicada aos estudos femininos. E na graduação ela trabalhava com literatura latino-americana e no programa de pós-graduação com literatura comparada. Ela é autora dos livros, eu vou repetir os principais, né, já citados pela Rita:
Rompendo o Silêncio, Gênero e Literatura na América Latina, o Romance do Ditador, Poder e História na América Latina, que é a sua dissertação, o Romance na América Latina, né? Este de 88 e Gênero e Literatura de 95. E é autora também de diversos artigos em periódicos, e eu vou citar apenas um que eu acho que é bastante relevante, que é Entre o Acadêmico e o Popular, os rumos no feminismo atual, na Revista de Estudos Femininas da UFSC, acho que esse volume foi organizado pela Simone, né? Em 2009. E é autora de muitos capítulos em livros, periódicos, principalmente com as temáticas representação da mulher, perspectivas de gênero, feminismo no Brasil e na América Latina. Ela é a grande contribuição, como reforça a Rita. Leitura sobre a perspectiva da crítica feminista de diversas obras, e de autores como Isabel Allende, né, que acaba sendo o grande estudo que ela faz, Lucia Guerra, Rosário Ferre, e de autores, né, como Garcia Marques, Alejo Carpentier, Roa Bastos e Érico Veríssimo. Ela foi orientadora de TCC, de mestrado e de doutorado, e a Cécia que está aqui foi orientanda dela. Acho que está aqui, não havia ainda. Está ali, né? Do ladinho da Cristina. Tá, e participou de diversas bancas, tanto no Brasil quanto no exterior. Seu último projeto de pesquisa foi Gênero e História na Literatura da Latino-Americana, que era o projeto de pesquisa de doutoramento que ela estava desenvolvendo na Universidade de Londres, justamente quando faleceu em 26 de dezembro de 2011. Gente, já faz tanto tempo. Eu vi um susto quando eu vi a data, porque o tempo passa muito rápido. E era o pós-doc dela, o terceiro pós-doc dela, que ela estava fazendo lá na Universidade de Londres. E ela integrou o GT da Ampol, de Mulher na Literatura, desde praticamente a sua criação, né? Em 1991, agora vou retroceder um pouco na história dela, atenta aos novos estudos, ela vai para a Brown University, nos Estados Unidos, para fazer o seu segundo pós-doutorado sobre literatura de mulheres, e ministra o curso Escritoras Latino-Americanas em Tradução, abrindo as portas para sua pesquisa acadêmica e para a pesquisa de diversos orientandos e orientandas que se dedicam até hoje a essa área de conhecimento. A trajetória de Márcia foi marcada pelo empenho em buscar as autoras que foram esquecidas, assim como revelar aquelas que se lançavam na vida literária. Nessa direção, ao comentar sobre a ausência de mulheres no denominado boom da literatura latino-americana, na década de 60, né, de 1960, Márcia afirma que somente 2 décadas depois que a escrita das mulheres começou a receber a merecida atenção, e que esse aumento da produção literária de mulheres pode ser relacionado com o panorama geral de mudanças proveniente dos movimentos feministas iniciados nas 2 décadas precedentes. Para ela, e agora eu cito, essas obras publicadas durante os 80 se caracterizam pelo resgate da força da mulher, que emerge com a habilidade de fazer sua própria história, de onde eu tirei o título. Márcia destaca, e é importante observar, como se processa essa habilidade de fazer a própria história nos romances através do papel coincidente das personagens femininas. Segundo ela, nessas narrativas, na maioria das vezes a mulher é a protagonista e a narradora da história, adquirindo um papel preponderante, uma
função na narrativa, dentre elas como escritora, mimetizando essa força que a mulher vai apresentar na sociedade, né? Pensar o feminino na literatura evidencia o fato de que a mulher muda de objeto para sujeito no momento em que se assume como escritora, como poeta, como pensadora. Na literatura escrita por homens, ela é a musa inspiradora, o objeto de adoração ou de maldição, na condição passiva de quem é descrito. Como escritora, a mulher passa a ser sujeito de si mesma e do mundo e inverte a situação, descrevendo o homem e o mundo como seu objeto. Em entrevista ao IHU Online, em 28 de maio de 2007, em matéria sobre o sucesso de 100 anos de solidão, Márcia se posiciona criticamente sobre o romance de Garcia Marques. E agora eu vou fazer uma citação longa sobre o que ela fala das mulheres no romance. O que me parece uma pena, no entanto, é que a autora de Mrs. Dalloway e de Um Teto Todo Seu, aqui na relação com Virginia Woolf, que influenciou toda uma geração de feministas, não tenha também influenciado Garcia Marques em outras dimensões menos formais e mais políticas. Refiro-me à forma de representar as mulheres no universo narrativo de Garcia Marques e principalmente em 100 anos de solidão. Nenhuma mulher participa da busca de conhecimento, nenhuma compartilha as dimensões do imaginário e do intelectual. Elas ficam restritas ao ambiente doméstico, são mesquinhas como Amaranta, mantenedoras da tradição patriarcal como Úrsula, ou repressoras e retrógradas como Fernanda del Carpio. Ou são as amantes, as que providenciam sexo, como Pilar Terneira ou Petra Cotes. Da complexidade do ser humano do gênero feminino, Garcia Marques extrai aspectos limitados e muito tradicionais para apresentar a mulher, sendo neste sentido totalmente diferente de personagens de Virginia Woolf, como a própria Mrs. Dalloway, que apesar de ser tão festeira quanto a última Amaranta Úrsula, é uma personagem complexa, densa, profunda. A mulher em 100 anos de solidão é caracterizada por aspectos relacionados ao corpo, no seu sentido reprodutor. Ser mãe é a função feminina por excelência, como tentam ensinar Amaranta e Úrsula a Remédios a Bela. Ou ao corpo como fonte de prazer sexual do homem. São apenas corpo. A busca epistemológica está interditada às personagens femininas criadas por Garcia Marques. Essa é a Márcia falando, Márcia Navarro. Sua leitura crítica da tradição mostrou como até mesmo uma obra-prima como 100 anos de solidão não escapa da representação sexista que revela o discurso patriarcal. Márcia aponta uma falha na constituição do romance ao expor essa faceta recorrente de limitar o papel da mulher apenas à dimensão de corpo, sem explorá-la como ser pensante. Essa assimetria de papéis bem representa a discrepância entre as instâncias de poder, o qual está sempre ligado ao universo masculino. Os estudos de literatura de mulheres discutiram essa prática através de pesquisas como a de Márcia Navarro. Sua contribuição para a criação e consolidação do GT Mulher e Literatura da Ampol fez ampliar o olhar sobre a literatura no sentido de reler a tradição e apontar as novas produções. Assim como as escritoras que tanto admirava, Márcia teve a habilidade de fazer a própria história e contribuir para a história dos estudos de literatura de mulheres. Muito obrigada.
Obrigada pelas participações na mesa e agradecer a vocês pela presença. Embora já esteja depois do meio-dia, não vi nenhum estômago roncando. Então, muito obrigada e vamos. Agora eu vou botar o chapéu do organizador. Nós temos até às 13h45 para o almoço, para começar a mesa da tarde. Tá? Os restaurantes são aqui na praça e tal. Só tem o Ticotó. Então tem o Ticotó e é isso.